noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Sejam muito bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Muito bom ter você aqui conosco. E eu queria te convidar a se colocar em pé, para juntos nós estarmos louvando aquele Deus, o único Deus que é bom o tempo todo, amém?
deixar, nunca vai nos desamparar, vai sempre nos amar, nos alcançar, Pai, nos trazer para perto, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua bondade, Pai, pelas tuas misericórdias, Senhor. Oh, Deus, nós não te merecemos, Pai, mas o Senhor nos tornou filhos, Pai. O Senhor nos ama, o Senhor nos faz novos, Pai. Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Pai, Senhor. Te louvamos, te agradecemos, Pai, por tudo que tens feito. Obrigado pelas nossas vidas, pela nossa família, Pai, por cada um aqui presente. Obrigado, Senhor. Tu és bom. Canta, igreja, com força. Canta com convicção. Canta com alegria. Canta com todo o seu ser, com a tua alma. Esse Deus é bom. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eis que estou convosco todos os dias, disse Jesus, até a consumação dos séculos. O que poderá nos separar do amor de Deus, disse o apóstolo Paulo? Nada. Por isso nós não temos medo de nada, porque Ele está conosco. Ele é bom o tempo todo Ele é bom. Aleluia, queridos, glória a Deus. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Deus é bom, Deus é bom. Fala com boca cheia. Deus é bom, e é por isso que estamos aqui. Glória a Deus, aleluia. Pode tomar seu assento um instante, queridos. Nós queremos dar as boas-vindas a você que nos visita, a você que está aqui pela primeira vez. Deus te abençoe, receba o nosso abraço, nossa alegria. Você que nos acompanha pela internet também, Deus te abençoe ricamente. Bom, nós estamos aí em ritmo de grandes atividades e essa semana não é diferente. Eu quero reforçar alguns avisos para você, igreja, viu? Seja bem-vindo todos aqui, no nome de Jesus. Nessa semana nós vamos ter, na quinta-feira, o encontro dos homens. E eu quero aqui ver, cadê os homens? Estão aí? Eita, isso é sempre bom isso aí, né? A gente pega no pulo, mas você que gritou, você tem que estar aqui, hein? E ó, vamos fazer o seguinte, você está convocado a trazer mais um, pode ser? Fechou? Então, quinta-feira, homens, vamos ter aqui um culto maravilhoso, abençoado, com uma palavra rica para o nosso coração. E na sexta-feira, cadê os jovens aí? Ixi, pastor, pode ficar melhor, hein? Mas valeu, galera, estaremos aqui às 20 horas também com o DIP, na sexta-feira, uma programação diferente, especial, e vamos ter aí um anúncio de algo bom que está vindo aí, tá certo? Então você jovem, não perca, convide mais um também para estar conosco. Por que que vai ser na sexta-feira o DIP? Porque no sábado, pode passar a imagem por favor, no sábado nós teremos também uma programação especial, que é o culto de ação de graças do aniversário da cidade. Tem a imagem? Isso, culto de ação de graças do aniversário da cidade, 89 anos, sempre acontecia em outro lugar. Hoje nós vamos ter a oportunidade, o privilégio de receber esse culto aqui, que é organizado pelo Conselho de Pastores da cidade. Então, toda a comunidade, toda a igreja, você que nos visita, está convidadíssimo para estar aqui, tá bom? Às 20 horas, com o pregador lá de, se eu não me engano, Ibiporã, é isso? Só não consigo ver o nome, pastor José Vilande de Ibiporã. Pastor Romo deve conhecer. Amém? Aprova? Benção? Glória a Deus, queridos. Bom, mas não para por aí. Nós temos aí para os adolescentes. Cadê adolescentes? Vamos ver. São sempre mais animados, né? Quarta-feira que vem, os adolescentes estarão aqui também com o culto especial deles, encerrando, fechando o mês com chave de ouro, com o Up Teens aí, com o Everbud, tá bom? Esses são os recados, queridos. Eu convido você a ficar mais uma vez em pé. Nós vamos continuar celebrando ao Senhor, mas neste momento, agora em especial, com o nosso louvor financeiro, através dos nossos recursos, com os nossos dízimos, nossas ofertas, ofertas missionárias.
Nós temos aí envelopes atrás das poltronas, tem a maquininha lá atrás, você pode fazer um Pix também. Como você sentir no seu coração. Você que nos visita, por favor, não se constranja. É uma prática que temos como igreja, entendendo que tudo vem de Deus, tudo é para a glória de Deus. Nós apenas o adoramos também com os nossos recursos, correspondendo à palavra dele que nos orienta a isso, em fidelidade, em amor, em alegria, em gratidão ao Senhor. Amém, queridos? Nós vamos orar agora. Convido você a fechar os seus olhos. Fechar os seus olhos, mas abrir o seu coração, sua mente. Ore comigo, Pai. Nós só temos a te agradecer, Senhor. Como o Senhor é bom, a tua bondade nos constrange a cada dia, Senhor. Apesar de nós, o Senhor nos ama intensamente, intencionalmente. O Senhor veio ao nosso encontro, Senhor, e a cada dia se revela um pouco mais. Não só, Deus, pela natureza, através das pessoas, mas também pela tua palavra em especial. Obrigado, Senhor, por estar conosco a cada dia. Obrigado, Senhor, por nos suprir nas nossas necessidades. Obrigado, Senhor, por ser um Pai que cuida dos seus filhos com muito amor, zelo, fidelidade, carinho, Senhor. Ah, Pai, nós queremos te adorar, não te retribuir, porque nós não temos esse poder, nós não temos esse alcance, mas nós queremos, ó Deus, corresponder em fé, em gratidão, com os nossos recursos, Senhor, em adoração a Ti. Por isso te agradecemos por tudo e pedimos, Senhor Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa cada família aqui, Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém. Enquanto cantamos, queridos, vamos fazer isso com alegria através das urnas aqui no nome de Jesus. Só o Senhor é digno, Jesus. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei.
venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Que tremenda graça, aqui fale meu amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto em oh, Jesus, eu canto, oh, que tremenda graça, aqui fale meu amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto em oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia, Jesus. Nome mais lindo, nome sobre todo nome. Ó Senhor, obrigado por ter se entregado naquela cruz por nós, Pai, por ter nos liberto do pecado, Pai, por ter nos lavado, nos sarado, Senhor Jesus. Nós exaltamos o Teu nome, Pai. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é.
esse nome é mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, viva está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que tens feito, Pai. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai. Seja exaltado, Senhor. Poderoso este nome é. Você crê que este nome é poderoso? É o nome que está acima de todo nome. Nome sobre todo nome. Exalte o nome de Jesus, queridos. Nome sobre todo nome. A morte vencestes. O véu tu Oh Jesus. tumba vazia Declare isso, queridos. agora está. Sim, Senhor. O céu te adora, proclama a tua glória, ressuscitaste, viva está. És invencível, Tu és Senhor. inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, exalte ao Senhor este nome pelo qual importa que sejamos salvos. Somente neste nome a salvação. Sim, é neste nome que é centralizado este culto. É o nome de Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia, amém, queridos. Graça e a paz de Jesus, meus irmãos. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Obrigado, irmãos, Senhor de Louvor, pela cooperação, juntamente com o Espírito Santo, a fim de preparar nossos corações, queridos. Irmãos amados, que alegria estarmos juntos nessa noite, para adorar o Senhor e também para receber uma palavra que há de fortalecer mais e mais a nossa fé. E para isso, quero já logo chamar aqui um servo de Deus, um homem de Deus que muito inspira a minha vida, meu ministério,
Um homem que não precisei conhecê-lo pessoalmente para ter tamanho respeito, porque de longe já ouvia falar da sua seriedade, da sua integridade, do seu temor a Deus. E eu fiquei contando os dias para ter essa oportunidade de encontrá-lo pessoalmente. E assim, aprove o Senhor uma oportunidade de conhecê-lo, e hoje mais especial ainda de tê-lo aqui conosco para compartilhar a palavra do Senhor aos nossos corações. Pastor Rômio, por favor, pastor querido, é um homem abençoado, querido, pastor da IPI de Biporã, está acompanhado ali de uns irmãos preciosos que vai estar apresentando, mas sejam bem-vindos, viu, queridos? Que bênção tê-los aqui, e que alegria receber o pastor Rômio. Pastor, como eu disse, que nós temos um carinho, um respeito e uma admiração, e uma alegria de caminharmos juntos. Estenda suas mãos, irmãos meus, em direção a este servo do Senhor, e ore desejoso no seu coração para que Deus venha usá-lo tremendamente para falar ao seu coração, ao nosso coração. Senhor, eis aqui o teu servo. Nós cremos que o Senhor já reservou este tempo para a glória do teu nome, Pai. Senhor, nós desejamos ouvir a tua voz. Continue ministrando nosso coração, doce Espírito Santo. Continue falando com poder, com autoridade, Senhor. Usa, Senhor, o teu servo, como o Senhor tem usado de uma forma tremenda para glorificar o teu nome, Senhor. Continue sobre ele a tua graça, Senhor. Nós oramos que ele flua na liberdade do Senhor, pela autoridade do Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Meia-noite, tá bom, obrigado, viu? Graças a Deus, irmãos, irmãs, Deus abençoe, em nome de Jesus. Pastor, quando o pastor Rodrigo estava falando no início ali, eu com os irmãos ali, aí depois falou que chamar o pastor, eu falei, não é isso não, isso que ele falou, deleta, esquece tudo isso que ele falou para me apresentar, viu? 50% é misericórdia de Deus e 50% é bondade dele, então esquece, está comigo ali o Alisson, que é seminarista da igreja, o Bruno também, que é músico lá na igreja. Atenção, irmãs, o Alisson é solteiro, o Bruno é casado, tá bom? Então, depois do culto eu apresento o Alisson para vocês. Dá a mão, Alisson, para eles verem quem é o Alisson aí. Obrigado, Rodrigo, pelo convite, a alegria estar aqui. Valdemar, conheço há um bom tempo já de Londrina também, Deus te abençoe, em nome de Jesus. E o Rodrigo tem ouvido muitas coisas boas dele desde Porecatu, Rolândia, e agora aqui em Sertanópolis também. Amém? Deus abençoe a igreja aqui de Sertanópolis. Estive pregando aqui já uma vez, na época do pastor João, depois preguei aqui no Sínodo, e preguei faz um mês, mais ou menos, na concorrente aqui na Assembleia de Deus. Estou brincando, é uma igreja co-irmã, não é concorrente, não é aliada, não está no reino, tá bom? Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1, até o versículo 11, gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Mateus capítulo 4, versículo 1 até 11. Glória a Deus. Tentação, provação ou imprudência é o tema da nossa série aqui nas terças-feiras. E Deus colocou uma palavra no meu coração para ministrar a sua vida hoje. Mateus capítulo 4, versículo 1 até o 11. Quem achou, diga amém. Achou na Bíblia, não no telão, na Bíblia, voltando. Quem achou na Bíblia diz amém? Amém. Então está valendo. Mateus capítulo 4, 1 a 11 diz assim: E a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus:
também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém e amém. Meus irmãos e irmãs, quando tentado ou provado, nós precisamos de prudência para tomar a melhor decisão. Porque eu e você, nesse mundo, estamos sujeitos a passar por uma provação e estamos sujeitos a passar por uma tentação. E a melhor forma de agir nesses momentos é com prudência. Eu sei que eu não sou o primeiro que está pregando nessa campanha, nessa série, mas acredito também que você já deve ter ouvido a definição de prudência, e eu corro um risco enorme de chover no molhado, mas eis-me aqui. A palavra prudência, ela vem do latim prudente, que quer dizer virtude que leva o ser humano a prever e a evitar os erros e os perigos. Pode ser definida também como previsão, sagacidade, presunção ou moderação. Em outras palavras, a prudência, que é o contrário de imprudência, é a arte de decidir bem. O fato de você ter saído da sua casa hoje, ter vindo a esse culto, isso mostra que você é uma pessoa prudente, aleluia. Porque você tomou a melhor decisão de estar no culto nessa noite para adorar a Deus. É a capacidade de ver a realidade e, com base na realidade vista, tomar a decisão boa para fazer a coisa certa. Alguém disse o seguinte, que a prudência é uma virtude quando viaja com a coragem. A prudência é a mãe da segurança. Alguém disse que a prudência é não querer o que não se pode ter. Por exemplo, eu na altura dos meus 46 anos de idade, querer ser jogador de futebol profissional do Flamengo não vai rolar. Então, prudentemente, eu tenho a seguinte concepção: não quero isso para a minha vida, porque não vai dar. Prudência é saber calar até seu tempo de falar. Eu sei que a prudência, ela não evita todos os males, mas a falta dela atrai os males para a nossa vida. Quando a gente olha para a Escritura Sagrada em Mateus 25, 1 a 13, a Bíblia diz que foi essa virtude que diferenciou as 10 virgens. As 5 virgens nécias ficaram fora do céu, mas as 5 prudentes foram ao céu. Lucas capítulo 16, versículo 1 até o versículo 8, diz que foi também a prudência que salvou o mordomo infiel da ira do seu patrão. O versículo 8 lá diz o seguinte, que os filhos das trevas são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 27, Jesus elogia ao homem prudente que constrói a casa sobre a rocha e não sobre a areia, porque se vier o vento, derrubará. Mas Jesus também conta uma história em Lucas capítulo 14, 28 a 32, que o uso da prudência é uma medida que todos devemos ter quando a gente pretende empreender em alguma coisa. Ali é a ideia da torre, a ideia do casamento, a ideia de uma construção e assim por diante. Além desses exemplos da Escritura Sagrada, eu percebo que Jesus era prudente. Ele sabia a hora de falar e a hora de calar, a hora de agir e a hora de recolher-se para a oração. Ele soube esperar o momento certo para começar o seu ministério e o momento exato para partir em direção ao Calvário. Tudo isso foi feito na vida de Jesus desde o nascimento até a sua prisão, morte, crucificação e ressurreição no terceiro dia. Tudo isso foi feito com perfeição,
sem falha nenhuma, sem prejuízo e sem erro, porque Jesus era e é um Deus extremamente prudente, e eu sei que você é a imagem e semelhança dele, então você é também, amém? A pessoa prudente evita muitos erros na sua vida. Mas, obviamente, nem todas as pessoas sofrem por causa da imprudência. Há quem sofra, por exemplo, de uma maneira aleatória. Porque há uma aleatoriedade no universo que inflige sofrimento às pessoas, como, por exemplo, as catástrofes, como, por exemplo, as epidemias e também as pandemias. Eu, na minha experiência de vida, percebo também que há gente que sofra em razão da maldade dos outros. Porque a maioria de nós aqui tem idade suficiente para já ter percebido que o mundo onde o homem caído usa o livre-arbítrio para o mal, estabelecendo estruturas de iniquidade. E aí reside a crueldade do pecado que acaba ferindo os culpados e os inocentes, as crianças e os adultos, os bons e os ruins. Embora tem gente que sofre por causa da maldade, tem gente que sofre por fazer o bem. E a pessoa que sofre nesse mundo por fazer o bem, isso se chama provação. Porque viver em obediência a Deus atrai oposição, uma vez que os valores e os princípios do reino de Deus são conflitantes e irreconciliáveis com as relações que a gente tem com o mundo e as pessoas que nos cercam. Há quem sofra por fazer o mal. Quem sofre por fazer o mal está vivendo um momento de disciplina. Ou melhor, um momento de provação. Quem sofre por fazer o bem nesse mundo, fica firme e confiante, que no tempo certo Deus vai te honrar, amém? Mas tem gente que sofre por fazer o mal. E quando se trata do Filho de Deus, que é livre para fazer o bem, e mesmo sendo Filho de Deus e livre para fazer o bem, opta em fazer o mal, o sofrimento vem pela disciplina do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 7 a 10 diz que Deus, como pai, ele disciplina o filho que ele ama. E muitas vezes a gente colhe também a consequência de uma semeadura ruim na nossa vida. Independentemente da causa do teu sofrimento, das tuas provações e das tuas angústias, no momento de sofrimento, constantemente aflora na gente dois sentimentos. O primeiro é a melancolia. A melancolia. O Salmo 137, versículo 1 diz: nos sentamos e choramos, lembrando dos bons tempos em Sião. Melancolia, na definição do pastor Marcelo Gomes, é saudade do que não foi. Saudade do que não foi. Na melancolia, o nosso estado de ânimo costuma estar associado à tristeza. É um sentimento que nos lembra que a vida hoje poderia ser diferente, se ela tivesse sido diferente no dia de ontem. Melancolia é quando a Maria, lá atrás, namorou José e terminou com o José e acabou casando com o Antônio. E a Maria pensa: poxa vida, a minha vida poderia estar um pouco melhor hoje se ao invés de eu ter casado com o Antônio, eu tivesse casado com o José. Melancolia é a saudade daquilo que não foi, que quase foi, que se tivesse dado um passinho a mais teria acontecido. Ah, se eu tivesse me convertido antes, eu não teria vivido tanta coisa que eu vivi no mundo. Não teria passado por aquilo que eu passei e provavelmente a minha vida hoje com Deus estaria bem melhor. A melancolia é aquela sensação de que algo nos falta hoje, que algo bom que lá no passado era para ter sido meu, que esteve ali,
mas que não tive e não posso recuperar hoje, porque o tempo não volta atrás. A melancolia é também uma forma de não aceitar o presente, de não estar contente com aquilo que se tem agora, de não estar satisfeito com aquilo que se é nesse exato momento. Mas isso aflora no momento de provação. Um outro sentimento que aflora em nós no momento da provação é a nostalgia. O mesmo Salmo 137, versículo 1 diz: nos sentamos e choramos, lembrando dos bons tempos em Sião. Você sabe desse texto do Salmo? É o cativeiro do povo. E eles sentavam ao redor, embaixo das árvores, penduravam as suas harpas e ficavam se lamentando. Enquanto a melancolia é a saudade do que não foi, a nostalgia é a saudade daquilo que já foi. E nós sentimos saudade de um momento, de uma situação, ou de um acontecimento que ficou lá no passado. Eu fico pensando, enquanto a melancolia é algo que não aconteceu e quase aconteceu, a nostalgia é algo que aconteceu e foi bom. E como é que lembrar de algo bom do passado pode gerar um sentimento ruim no presente? Você já reparou que você começa a lembrar das coisas boas da sua vida, lá do passado, e de repente aquilo lá foi tão bom e você não está vivendo aquele momento mais hoje, e o coração aperta de tristeza? É nostalgia. A gente começa a lembrar de viagens, de momentos, de pessoas, de experiências que nos fazem pensar que qualquer momento do passado foi melhor do que o momento que a gente está vivendo hoje no presente. A nostalgia é um sentimento de dor, de sofrimento, por tudo que não podemos mais recuperar. A nostalgia é um desejo de que tudo volte a ser como era antes. Ah, minha família era boa lá atrás. Ah, minha igreja era boa lá atrás. Ah, o meu emprego era bom lá atrás. Agora a minha vida, bom eram aqueles tempos. Sabe qual é o melhor momento da sua vida? O melhor momento da sua vida é hoje. Porque o amanhã não tem como, o ontem não tem como você voltar, e o amanhã você não sabe se você vai. Então o melhor momento da sua vida é o hoje, é o presente. Por isso que se chama presente, porque é de fato um presente. Aí eu fico pensando, imagine Jesus melancólico, ou imagine Jesus nostálgico, por ter descido do céu para a terra, e agora está em um deserto, e no deserto encontrar-se com o demônio. Jesus olhar ao redor e falar: não, tempo bom é quando eu estava no céu. Tempo bom é quando eu convivia com Deus lá na glória celestial, na eternidade do Senhor. Não, eu não consigo imaginar Jesus aqui começando o seu ministério, e não consigo imaginar Jesus nem nostálgico e nem melancólico. Jesus está onde ele deveria estar, vivendo o que ele deveria viver, fazendo aquilo que ele deveria fazer. O que me chama a atenção nesse texto é que Jesus é levado ao deserto, e isso está narrado no capítulo 4, mas no capítulo 3, versículo 13 em diante, até o 17, Jesus passa por uma experiência extraordinária. Ele é levado no deserto para ser tentado pelo diabo e é levado pelo Espírito Santo. Você tem amigo que te põe enrascada às vezes, né? Olha quem é que levou Jesus para o deserto para ser tentado e encontrar-se com o diabo. O Espírito Santo. Muito amigo esse Espírito Santo, não é? Você tem amiga que te põe enrascada às vezes? Ou amigo que te põe numas encrencas? Que só Deus na causa? Aqui, ó, o que o Espírito Santo faz com Jesus? E Jesus é levado ao deserto após ser batizado, após o céu se abrir acima dele, após o Espírito Santo descer,
após ele ouvir a voz do céu de Deus Pai, dizendo: esse é o meu filho amado que me dá alegria. Então ele é levado ao deserto após saber que era amado e que alegrava o coração de Deus Pai. Meu irmão e minha irmã, após uma grande vitória espiritual, vigie, porque Deus permite a adversidade. Após coisas boas e sobrenaturais acontecerem na sua vida, firma os teus pés, porque Deus permite algumas lutas. Nós somos tentados, nós somos provados depois de grande êxito, depois de uma façanha, depois de conquistas maravilhosas, depois que Deus abre o céu, derrama o Espírito, depois que Deus abre o céu e fala que nos ama, depois que Deus abre o céu e diz que nós somos o motivo da alegria dEle, Ele permite provação e tentação. E quando a provação vier, e quando a tentação vier, você precisa ser prudente, amém? Jesus é levado ao deserto pelo Espírito, e lá no deserto ele é visitado pelo diabo. Deserto na Bíblia dispensa qualquer explicação para uma igreja que é tão edificada na palavra como essa. Deserto na Bíblia é sinônimo, é símbolo de provação, de luta. O povo de Israel sai do Egito em direção à terra de Canaã, tiveram que passar pelo deserto. Quando a gente procura um irmão para pedir uma oração, ó irmão, ore por mim, porque eu estou passando por um deserto que você não faz ideia. É uma prova que só Deus. Ore por mim. Deserto é provação na Escritura Sagrada. Então Jesus está num local de provação. E nesse local de provação ele é visitado pelo diabo. E o diabo, segundo a Bíblia, é o tentador. Então Jesus está prestes a sofrer uma tentação. E se Jesus passa pelo deserto em prova, e se Jesus é tentado pelo diabo, imagine eu e você. Imagine eu e você. Provação. Provação é o exercício de disciplina e correção para aperfeiçoamento, segundo a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Toda vez que você é provado, toda vez que você está no deserto, é sinal de que Deus quer aperfeiçoar a sua fé, amém? Quer aperfeiçoar a sua fé. A origem da provação é divina. Gênesis capítulo 22, versículo 1 e 2 diz: e Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: toma o teu filho, teu único filho, vá ao monte e o sacrifica. Deus pôs Abraão à prova. A provação não se origina no homem, a provação não se origina no diabo, a provação é originada em Deus, com o objetivo de fortalecer a sua fé, de fortalecer a sua crença, de fortalecer você em Deus. Ah, pastor, estou tão fraquinho na fé, estou tão fraquinho na fé. Estou passando por uma luta, estou passando por uma provação. Mas como diz a nossa expressão, o nosso evangeliquez, o crente passa pela prova dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus, porque no final da prova, Deus aprova, aleluia. Deus aprova. E Jesus está sendo provado. Já a tentação é o impulso inicial que você sente para cometer pecado.
Tentação é o impulso inicial para você cometer pecado. Romanos capítulo 7, versículo 18 até o 19, Paulo está compartilhando a respeito da sua luta interior. Que quando ele quer fazer o bem, o mal já praticou, e o mal que ele não quer fazer, quando ele viu, ele já derrapou e fez. E se Paulo foi tentado, imagina eu e você. É o impulso inicial para cometer pecado. Meu irmão e minha irmã, e não se engane, não se engane. Quem pecou e não gostou, é porque não pecou direito. Porque se você pecar direitinho, do jeito que o diabo gosta, segundo o script da carne e da natureza humana pecaminosa, você vai gostar, você vai gostar, vai. Não estou falando da consequência depois, mas durante, vai gostar. Porque se pecar não fosse bom da perspectiva humana, por que é que tem tanta gente pecando nesse mundão? Porque se fosse uma coisa ruim, todo mundo não ia pecar, não? O que você vai fazer agora? Vai pecar? Não vou não quero pecar não. Tentação para pecar. A origem da tentação é sempre satânica. Mateus 4:1, que eu acabei de ler, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A origem da tentação é sempre carnal. Tiago capítulo 1, versículo 14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Todos nós temos um ponto fraco. Ah, pastor, eu não tenho um ponto fraco não. Então, se você diz que não tem um ponto fraco, seu ponto fraco é mentir. Acabamos de descobrir. Todos nós temos um ponto fraco. E o inimigo sabe disso. Sabe por que ele sabe? Porque o inimigo é um especialista em ser humano. Gente, no mundo hoje, até hoje já passou, segundo alguns cálculos, 117 bilhões de pessoas. Atualmente é 7 bilhões vivos. Mas de Adão até hoje, 117 bilhões de pessoas já passaram por aqui. E sabe o que o diabo tem feito? Estudado essas pessoas ao longo desses séculos. Então ele se tornou um especialista em pessoas. E mais, ele conhece você. Ele sabe que se você não gosta de pão francês, ele não vai oferecer pão francês para você. Ele vai oferecer pão de leite, porque é o seu favorito. É isso que Tiago está dizendo. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. A tentação faz isso. O inimigo, ele só solta o burro. Já ouviu essa historinha do soltar o burro, né? Ele só solta o burro, ou seja, ele só dá um empurrãozinho, coloca na sua frente, o resto quem faz é você. O resto quem faz é você. Então, diferente da aprovação, a tentação visa sempre o mal. Ou seja, nos tirar da dependência de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 3, diz assim: então o tentador se aproximou e lhe disse: se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Versículo 8 diz o seguinte: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do céu e disse: eu te dou isso, se você me adorar. Versículo 6, se és o filho de Deus, atire-te abaixo, porque está escrito. Tentação é: não seja dependente de Deus. Você sabe que o nome da nossa igreja é Presbiteriana Independente, né? Eu sou da Presbiteriana Independente, lá de Biporã. Mas a gente é independente só não... gente, é brincadeirinha esse negócio. A gente é independente só no nome. Porque eu sei que cada um de nós que estamos aqui, cada presbiteriano independente do Brasil, é total e completamente dependente de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Somos dependentes dele. A tentação não é pecado em si. Pecado é ceder à tentação. E quando a gente olha para Jesus sendo tentado aqui no deserto, e quando a gente vê a história de Cristo, a gente sabe que ele foi tentado a vida toda.
Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aleluia. Um que, como nós, em tudo foi tentado. Em tudo foi tentado. Em tudo. É por isso que ele pode se compadecer da sua tentação. Não existe tentação nova que pegue Jesus de surpresa. Todas as vezes que você estiver passando por um momento de tentação, diga assim: Senhor, o Senhor já foi tentado nisso. A Bíblia diz que o Senhor já foi tentado em tudo. Então o Senhor já foi tentado nessa área. Como é que o Senhor escapou dessa? Me ajude a escapar. E Deus vai estender a mão e vai te dar livramento. Aleluia. Vai te dar livramento. Ele foi tentado a vida toda. E no deserto, Jesus, além de ser provado, foi tentado pelo diabo. Aquilo que já era ruim ficou pior. E Jesus, aqui nesse texto, passa por 3 tentações. Tentação número 1, satisfação à vontade da carne. Está relacionada ao desejo. Mateus capítulo 4, versículo 3. Se és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus está com fome. Ele tinha o poder de fazer a transformação. Ele poderia fazer. Faria? Quando eu leio o texto, percebi, não fez. Lembra que você é tentado e engodado segundo a sua própria concupiscência? Nós estamos diante de um homem, 40 dias em jejum. E o que é que o diabo chega e oferece para um homem que está 40 dias em jejum? Transforma a pedra em pão. Ele deduziu, ele quer isso. Mas eu olho para esse texto e Jesus não cai. Eu aprendo aqui, meu irmão e minha irmã, mesmo que você precise, mesmo que você queira, mesmo que você deseja, mesmo que vá te agradar, mesmo que vai te satisfazer, se for o diabo que está se sugerindo, diga não, amém? Diga não. Porque transformar pedra em pão é uma forma de satisfazer os desejos da carne. E todo desejo pode surgir por necessidade ou pode surgir por vontade. O desejo é considerado pelo desejante como uma fonte de satisfação. No caso de Jesus, fome. E a fome surge pela necessidade de comida. 40 dias sem comer. E os nossos desejos podem ser conscientes ou inconscientes. E os nossos desejos podem ser extravasados ou podem ser reprimidos. E o desejo da carne pode ser positivo ou negativo. O desejo da carne pode ser santo ou pode ser pecaminoso. Fome é normal. Gula é pecado. Sexo dentro do casamento é santo. Lascívia e prostituição é pecado. Sono e descanso é normal. Preguiça é pecado. Jejuar 40 dias e ter fome é normal. Transformar pedra em pão por sugestão de Satanás é pecado. Aqui não, para trás de mim, Satanás. O Senhor te repreende, amém? Porque transformar pedra em pão é duvidar de Deus como provedor. É confiar apenas em si próprio. É como se Jesus fizesse a mágica. Ah, pai, eu não preciso de ti. Eu mesmo posso fazer.
E aí, meu irmão? Será que você não está sendo tentado a fazer na força do braço? Do seu jeito? Porque a grande jogada do diabo é: viva a vida sem Deus. Você é capaz por si mesmo. Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Prudência. Aleluia. Jesus não era imprudente, ele era prudente. Tentação 2. Enquanto o primeiro nível de tentação de Jesus era: satisfaça o desejo da carne. A tentação 2 é: obedeça aos impulsos da alma, que é a soberba. Versículos 5 e 6, então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas tuas mãos. Soberba. Imagine a cena. O templo de Jerusalém era altíssimo, pé direito muito alto. Tudo acontecia ao redor do templo. As feiras, lembra dos cambistas ao redor do templo que Jesus expulsa em outra ocasião? A movimentação da cidade, os encontros, a multidão, todos os dias de manhã saíam de suas casas e iam para ao redor do templo. Aí o diabo está dizendo o seguinte: Jesus sobe no pináculo do templo e pula. Porque quando você pular, os anjos vão vir te pegar. E quando os anjos te pegar e você levitar, flutuar, a multidão embaixo do templo vai perceber que o anjo de Deus te enviou, todos irão aplaudir e você vai olhar as pessoas lá embaixo dizendo: uau! O inimigo está fazendo uma sugestão sutil para Jesus: obedeça aos impulsos da alma. Soberba, que é o mesmo que a arrogância, que é o se sentir superior, é a autoconfiança em exagero, é achar que tem mais do que o outro, que sabe mais do que o outro, que é mais abençoado que o outro, que tem mais poder do que o outro, que tem mais privilégio que o outro, que pode realizar maiores façanhas que o outro. Pulou, o anjo segura. E a multidão fica só babando e admirando e dizendo: esse Jesus é o cara. Soberba, meu irmão e minha irmã, é dar as mãos ao diabo, virar as costas para Deus e pular do pináculo do templo. E pular do pináculo do templo para a satisfação do ego é imprudência. Soberba é a não dependência, é não depender da ajuda dos outros, é não pedir socorro, é ignorar Deus. Soberba da alma é se achar autossuficiente, porque se é inteligente, porque se é talentoso, porque se é bonito, porque se é rico, porque se é culto, então eu sou o cara. Soberba é pecado. É levemente diferente de orgulho. Porque o orgulho, ele pode ser positivo e se transformar em soberba, ou melhor, pode ser negativo e se transformar em soberba, mas pode ser positivo. Em sentido positivo, é um sentimento de satisfação pela capacidade ou pela realização, ou por um sentimento elevado de dignidade pessoal. O orgulho pode ser bom. A gente pode ter orgulho dos nossos filhos. A gente pode ter orgulho da nossa igreja. A gente pode ter orgulho
daquilo que Deus tem nos feito conquistar. A gente pode ter orgulho da maneira que Deus tem conduzido a nossa vida, porque essa satisfação, essa realização pessoal, é ser digno, mas não pode deixar isso se transformar-se em soberba. Aí Jesus, no capítulo 4, versículo 7, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso é prudência. Não tentar Deus é prudência. E Jesus era prudente. E a terceira tentação que eu percebo nesse texto está no versículo 8 e versículo 9, que é a adoração em espírito, que diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles, e disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Carne transforma pedra em pão. Alma pula do pináculo do templo. Espírito se prostre e me adore. Paulo disse que nós devemos apresentar a Deus incorruptíveis o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. É possível a gente pecar com o corpo, com a alma e com o espírito. O pecado do espírito está relacionado com a adoração. E o diabo é muito explícito nesse texto. Ele pede que Jesus o adore. A palavra adorar significa prostrar-se diante de. Esse pecado é chamado na Bíblia de apostasia. É deliberadamente escolher não adorar a Deus, é dirigir a adoração a outro ser que não Deus, é idolatria. Por que Satanás pede para que Jesus se prostre diante dele e o adore? Porque o Pai procura adoradores que o adore em espírito. A adoração não é coisa da carne, a adoração não é coisa da alma, a adoração é coisa do espírito. E nós já presenciamos o louvor aqui nessa noite, o ministério de música conduzindo a igreja, e a igreja sendo conduzida até o céu. E nós já percebemos que na IPI de Sertanópolis tem gente que adora ao Pai em espírito e em verdade. Louvado seja Deus pela tua vida, aleluia, aleluia. E a sua adoração é dirigida somente ao Senhor. Satanás te oferecerá tudo para que você deixe Deus em segundo plano. Eu queria repetir isso. Satanás vai te oferecer tudo, está oferecendo os reinos do mundo para Jesus. Satanás vai te oferecer tudo para que você deixe Deus em segundo plano. Billy Graham disse o seguinte: toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto. Ele tentou Jesus. Apostasia é estar longe do propósito intencional da busca da presença de Deus. É saber o que tem que fazer e não faz. É saber que tem que voltar a ter uma comunhão plena e íntima com o Senhor e não quer. E o diabo, não se engane, ele vai te incentivar e vai dizer: realize todos os seus desejos, satisfaça a vontade da carne, obedeça aos impulsos da alma, adore a mim e não a Deus. E aí você diz assim: pastor, como saber se é Deus ou o diabo falando comigo? Você não sabe, não? Ô, minha irmã, você tem que saber. A voz do Senhor é como a voz de muitas águas.
Mas eu vou te dar uma pista aqui nessa noite. Como é que você sabe se é Deus ou o diabo falando contigo? O diabo nos incentiva naquilo que queremos e naquilo que nos agrada. Deus pede coisas que vão contra a nossa carne. O diabo nos incentiva, vai. Deus diz, não faz isso. Deus diz assim, perdeu a cabeça? Você está doido? Não faz isso não. Não faz isso não. Mateus capítulo 4, versículo 10. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Isso é prudência. Prudência é usar a Bíblia na provação. Prudência é usar a Bíblia na tentação. Prudência é servir a Deus no deserto, ou mesmo cara a cara com o diabo. É saber em quem tenho crido e que no dia Ele vai se levantar e te fazer triunfar em nome de Jesus. Adoração e servidão somente a Deus. Aí o versículo 11, então o diabo o deixou. Você não entendeu. Você não entendeu. O diabo está tentando Jesus na carne, está tentando Jesus na alma, está tentando Jesus no espírito. Jesus prudentemente usa a palavra. E o versículo 11 diz, então o diabo o deixou. Eu vou começar a pregar de novo. Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11. Gostaria que você abrisse sua Bíblia. Tudo aquilo que o pastor falar ao meu respeito na apresentação, 50% é misericórdia dele e graça de Deus. Quem achou, diz amém? Não acharam? E o diabo o deixou. O diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviam. Os mesmos anjos que o diabo queria que fosse no pináculo do templo, mas os anjos também não obedecem a Deus. Não obedecem o diabo, os anjos obedecem a Deus. E nessa noite, meus irmãos, Jesus demonstra poder sobre os demônios. Jesus nos dá seu poder sobre os demônios. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia. Nada nos fará dano algum. Lá em Biporã, a gente combina, quando você quer que o pastor pare de pregar, pede para as crianças subir. Aqui é o louvor, né? Entendi. Como é que você pode obter vitória sobre a tentação e sobre a provação? Afaste das fontes das mesmas. Resista à sedução delas. Vigie e ore. Leve todo pensamento à obediência de Cristo. Ande no Espírito, aproprie-se pela fé dos recursos de Deus. Mantenha-se em comunhão constante com os irmãos. Está com a mente cheia da palavra de Deus. Busque a santidade no Senhor. Serve e adore a Deus em espírito e em verdade. Jesus foi prudente. Passou pela provação e venceu a tentação, porque estava em jejum. Jesus foi prudente, passou pela provação e venceu a tentação, porque vivia em oração. Jesus foi prudente, passou pela provação, venceu a tentação, porque conhecia e memorizou a Escritura Sagrada. Jesus foi prudente, passou pela provação e venceu a tentação,
porque ele verbalizou a palavra que ele acreditava. Se você tiver Jesus como exemplo e viver aquilo que ele viveu, você não apenas vai vencer, mas você se torna mais do que vencedor, amém? Eu quero te convidar a ficar em pé em nome de Jesus. Mais do que vencedor. Quando a gente assiste às corridas e às Olimpíadas, tem um pódio, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Quem corre a corrida e chega em terceiro e vence em terceiro, fica no pódio de terceiro lugar. Quem corre a corrida e vence em segundo, ocupa o pódio do segundo lugar. Quem corre a corrida e vence em primeiro lugar, ocupa o pódio de primeiro lugar. Mas a Bíblia diz que você não vence em terceiro lugar, que você não vence em segundo lugar, que você não vence em primeiro lugar. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Então qual é o seu pódio, pelo amor de Deus? Aí Paulo responde que o nosso pódio é assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O seu pódio não é daqui, o seu pódio é na região celestial. É isso que representa ser mais do que vencedor. E quem é mais do que vencedor vence a tentação, vence na provação, vence a imprudência. Quem é mais do que vencedor vence a enfermidade, vence a doença, vence a luta financeira, vence os problemas conjugais. Quem é mais do que vencedor vence as lutas na família, vence as batalhas que tem travado, vence o desemprego, vence os problemas lá no seu comércio, na sua lavoura. Quem é mais do que vencedor vence o diabo, e ele está debaixo dos seus pés, em nome de Jesus, pelo poder do sangue do Cordeiro de Deus, vertido na cruz do Calvário. Jesus venceu para que você também vença, aleluia! E essa é a noite da sua vitória, em nome de Jesus. Feche seus olhos, feche seus olhos, levante as mãos aos céus, para que Jesus possa segurar nelas, e comece a falar com Ele em oração. Você ouviu a palavra, ela falou no teu coração e na tua alma. Agora é o tempo de você falar com Deus. Na palavra, Deus injeta fé. Na oração, Deus envia a resposta. O teu coração está injetado com fé nessa noite. Então esse é o melhor momento para você orar, para você buscar, porque o céu se abre sobre ti hoje. O diabo te deixa, os males te deixam, e os anjos de Deus vêm te servir, porque eles são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. E você é salvo. Os anjos estão aqui para te abençoar hoje. Pode entregar bênçãos a você hoje. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, obrigado por tua graça, obrigado por tua presença, obrigado pelo teu Espírito Santo aqui em nosso meio, meu Pai. E nós clamamos a ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós buscamos a tua presença que é maravilhosa. Nós buscamos a tua presença porque as provações são grandes, mas eu sei que o Senhor está edificando a nossa fé e nos fortalecendo. Olha para esse irmão nessa noite, meu Deus. Olha para essa irmã nessa noite, meu Deus, que está passando por um deserto, meu Pai. Que está passando por um deserto e ela não sabe como vai chegar do outro lado, ou se vai chegar do outro lado. Mas nós já profetizamos em teu nome, Deus, que o Senhor seja o refrigério no coração desta mulher, que o Senhor seja o refrigério no coração deste homem, que o Senhor envie, ó Deus, a nuvem para protegê-los e a coluna para guiá-los, e em nome de Jesus Cristo, que eles cheguem a Canaã, a terra que mana leite e mel, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Oh Senhor,
os desertos que eles passam na família, essa provação que nunca termina. Nessa noite estenda as tuas mãos, e que assim como o diabo te deixou, que essa provação deixe o teu filho, deixe a tua filha, e que ele celebre e cante o hino da vitória, com o coração alegre e agradecido, reconhecendo que só o Senhor é Deus, meu Pai. Tenha misericórdia, Jesus. Estenda as tuas mãos. O teu sacrifício na cruz foi para nos dar vitória. Tudo aquilo, Jesus, que o Senhor conquistou na cruz, nós tomamos posse, é nossa herança, nós recebemos de tuas mãos nesta hora, meu Pai. Ó Senhor, esse homem que está enfrentando uma tentação na alma, tentação no corpo ou tentação no espírito, que ele e ela tenha sabedoria e prudência para usar a palavra e dizer: arreda-te, Satanás, o sangue de Jesus tem poder, o Senhor te repreenda, e que o inimigo bata em retirada, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, em teu nome, nesta hora, eu sei que o Senhor está fazendo coisas grandiosas aqui. Arranque as enfermidades, meu Deus, o Senhor levou elas sobre ti. Arranque as doenças agora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós profetizamos: Jesus Cristo te dá saúde. Nós profetizamos cura, uma unção de cura sobre este lugar nesta noite. Nós profetizamos uma unção de amor, uma unção de comunhão. Nós profetizamos coisas novas vindas do teu Espírito Santo. Deus, faz de novo, Senhor. Derrama o teu Espírito, ó Deus. Derrama o teu Espírito, assim como Jesus foi conduzido pelo Espírito. Nesta noite nós te pedimos: conduza cada um aqui pelo teu Espírito Santo, ó Pai. Faz de novo, Senhor, faz outra vez, em nome de Jesus. Faz de novo, meu Pai. Senhor, em teu nome nós abençoamos ainda mais essa igreja tão linda e tão abençoada. Abençoamos os pastores desta igreja, abençoamos o conselho, abençoamos os presbíteros, ó Pai. Abençoamos, Senhor, os diáconos e diaconisas. Abençoamos os líderes de ministérios, os líderes auxiliares, os voluntários dos ministérios, em nome de Jesus Cristo. Nós abençoamos as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos, independentemente da cor de pele, do timbre de voz, do grau de escolaridade, da conta financeira. Nós abençoamos cada um nessa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós quebramos com toda a obra do adversário, desfazemos a obra do maligno e profetizamos um tempo novo na tua vida, em nome de Jesus Cristo. O novo de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quando a ilusão desaparece, a fragilidade é revelada. Quando o coração não mais se aquece e a vida já não vale nada. Quando minha razão perde o sentido e eu reconheço que sei pouco. Quando nem me lembro quem eu sou, quem me
fez ou para onde vou. Eu clamo a ti em meio ao choro. Eu clamo a ti, oh. Eu clamo a ti, és meu consolo. Eu clamo, tu és aquele que me guarda. Confio em tua palavra, eu não temerei, eu não temerei. És fortaleza, minha salvação, estou seguro em tua forte mão. Eu não temerei, eu confiarei em ti. Aleluia, Senhor. Nós queremos nessa hora levantar um clamor, irmãos. Você que está entre a segunda e a sétima semana na sua campanha de oração, mesmo no lugar onde você está agora, levante suas mãos diante do Senhor. Você que está na campanha de segunda a sétima, nós queremos interceder pela sua vida. Quero chamar aqui o Ministério de Intercessão aqui na frente, que nós vamos juntos estender nossas mãos e abençoar, concordar com a bênção, Senhor, sobre a sua vida, sobre a sua família. Você que deseja começar hoje uma campanha de oração, 7 semanas por uma causa que você tem orado, buscado na presença do Senhor, você poderá vir aqui depois, pegar aqui na frente um desses cartões. Nós vamos estar orando pela sua vida. Levante as suas mãos diante do Senhor. Você que deseja essa noite tanto começar uma campanha de oração, e você que esteja entre a segunda e a sétima, nós vamos orar, clamar ao Senhor. Mesmo no seu lugar, você continuará sendo tocado pela presença do Senhor, continuará sendo ministrado pela presença gloriosa do Espírito Santo, e continua falando com poder e autoridade em nosso meio, Senhor. Pai, nós cremos que o Senhor já enviou o teu Santo Espírito. Nós concordamos, ó Pai, com a intercessão do pastor Rômio, em que o Senhor já enviou os teus anjos ministradores deste lugar. Senhor, intensifica e testifica, Senhor, sobre aqueles irmãos e irmãs que estão nessa campanha de oração, entre a segunda e a sétima semana, e aqueles também que vão iniciar hoje essa jornada de fé. Senhor, em nome de Jesus, que receba nessa noite resposta de oração. Fortaleça a fé dos meus irmãos, que possam contemplar pela fé, Senhor, o milagre do Senhor. Possa, Pai, ter clareza da resposta do Senhor. Nós oramos que portas venham se abrir. Em o nome de Jesus, portas se abram. E portas que não vêm do Senhor sejam fechadas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Portas que não vêm do Senhor, que não procedem da boca de Deus, sejam fechadas em nome de Jesus. Nós oramos, Espírito Santo de Deus, continue teu mover glorioso sobre a tua igreja, sobre essa cidade, Senhor. Em nome de Jesus nós concordamos
que seja ligado aqui o que já está estabelecido no céu, o que já foi estabelecido pela boca de Deus, o que já foi declarado, o que já foi determinado pelo Senhor. Nós pela fé ligamos, pela fé se apropriamos e profetizamos sobre os nossos irmãos, sobre a igreja do Senhor, a manifestação da glória do Senhor, o fluir da tua presença, Senhor. Que haja revelação do alto, em o nome de Jesus. Nós assim abençoamos nossos irmãos que estão na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima semana, Senhor. Nós te louvamos pelo que o Senhor já está ministrando, te louvamos por aqueles irmãos que vão engajar hoje, Pai, esta campanha de oração. Que o teu nome acima de todos seja glorificado, que assim seja hoje para todos sempre. Se você crê, dê glória a Deus, exalte o nome de Jesus. Louve ao Senhor com as tuas palmas, igreja. Exalte o nome que está acima de todo nome, nome de Jesus. Neste nome que pela fé nós já agradecemos e louvamos ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Quantos foram abençoados nessa noite? Saindo mais abençoado ainda, amém, queridos? Glória a Deus. Deus continue abençoando a tua vida, pastor Rômio. Bênção do Senhor, glória a Deus pela sua vida, pastor. Saiba que fomos edificados, amém, igreja? Abençoados, glória a Deus. Irmãos meus, vamos na bênção. Que o Senhor guarde teu coração, continue firme na presença do Senhor. Deus te abençoe e te cubra, em o nome de Jesus. Vamos na paz, irmãos. Aquele que me guarda.